uma vez que fomos feitos justiça de Deus, como poderemos ter a paz no reino de Deus? Ou o que significa essa paz? Para que a tenhamos, temos que conhecê-la, temos que entendê-la, e aí a partir disso, trazê-la para nós. Nós vivemos em um mundo conturbado, nós estamos andando dentro de um reino dominado pelo príncipe das trevas, por Belzebu. Afinal, a Bíblia diz, nas palavras de João, que o mundo está debaixo do poder do maligno. Então esse mundo está sendo governado pelas trevas. Uma vez que as trevas é quem governa esse mundo, então logo não há paz, porque as trevas é quem promove a dissensão, é quem promove a guerra, é quem promove a dor, é quem promove a morte, é quem promove a tristeza, é quem promove a angústia. E todas estas coisas, elas são catalisadores de situações que nos tiram a paz. Quer saber? Enquanto a gente vive, são vários elementos que nos tiram a paz. Ou melhor, que não nos deixa ver a paz. Até porque esses elementos fazem parte do cotidiano. Cita na sua alma coisas que têm tirado a tua paz. Por exemplo, dívidas tiram a nossa paz. É, não é verdade? Quando você está apertado, está endividado, está com problemas, óbvio que o teu coração nem sempre consegue administrar isso e manter uma paz perfeita que excede o entendimento. Outra coisa, doenças. Quando o teu corpo está febril, ou quando você sabe que tem alguma doença grave, ou em ti, ou na tua casa, ou na tua família, não há paz. Como você consegue ter paz em meio a crises de asma, de câncer, de tantas outras coisas? Não há paz. Perceba que relacionamentos conturbados nos tiram a paz. Situações de desconforto familiar nos tiram a paz. Situações de desemprego nos tiram a paz. Situações de imoralidades governamentais nos tiram a paz. Situações entre irmãos nos tiram a paz. Viver nos tira a paz. A gente amanhece em um mundo em conflito. E Jesus disse: no mundo vocês teriam aflições. Então, de todo jeito, nós estamos entranhados de circunstâncias não pacíficas. Isso é um fato. Corre na sua Bíblia, por favor. Olha o que a Bíblia diz, por meio de Isaías, no capítulo 48 e o verso 22. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. E é verdade. Lembra-te quando você não tinha o Cristo, e talvez até tendo o Cristo não tenha conseguido viver em paz. Quantos que depois que receberam Jesus tentam, mas não conseguem viver em paz? Então, existe a possibilidade de aquele que é crente também ser enquadrado nessa circunstância. Talvez a falta de paz do ímpio atinja também o justo. E Deus é tão incisivo que Isaías, lá no capítulo 57 e o verso 21, ele cita de novo a mesma coisa e enfatiza, diz Deus: para os ímpios não há paz. O mundo vive nessa circunstância de guerras, de conflitos, de dores, de angústias, sabe? Mas Deus tem propostas boas. Isaías me faz lembrar de um texto, Isaías no capítulo 26, veja aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 26, verso 2 e 3 e 4, ele diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti,
porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ora, se há um anelo por paz, a promessa de Deus de ter paz. Então, como nós conseguiremos alcançar uma paz perfeita, uma paz plena? Pergunte para quem está perto de ti, ou atrás ou na frente, diga para esse irmão, mesmo cristão, teve algum momento na vida em que você se sentiu completamente sem paz? Fala a verdade. Sendo crente, isso tem acontecido com frequência. Vamos falar a verdade. Quantas vezes no mês a gente suspira e diz, ai, quando é que eu vou ter paz? Aí um profeta cheio de alegria chega perto de você e diz, quando você morrer? Uau, que alívio imediato nos dá. Acho que não. Perceba que nós, cristãos, não podemos ser hipócritas e afirmar que a gente vive o tempo todo no mar de paz. Mas por que não vivemos? Se o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Qual é o problema então? Qual é a dificuldade então? É seletiva essa paz? É só para aquele que ganha mais? É só para aquele que tem mais cabelo, menos cabelo? É só para aquele que é mais esbelto ou mais encharcado de bênção? Ou essa paz é uma promessa para todos? Essa paz é uma promessa para aqueles que vivem no reino, que entendem o reino. Percebam que ela não é seletiva. É para que todo aquele que compreenderam os conceitos do reino, vivam essa paz, e entendam essa paz, e andem por essa paz. A Bíblia diz que nós precisamos de paz. O mundo precisa de paz. O crente precisa de paz. Então, como ter essa paz? Vamos descobrir algumas coisas aqui, por bondade. Venha comigo, por favor, em Isaías, capítulo 53, verso 5. A profecia sobre o Cristo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos tentar descobrir e entender o que Isaías está a dizer aqui. Ele usa duas palavras importantes para nós aqui esta noite. A primeira palavra que ele usa é a palavra castigo. A segunda palavra importante que ele usa é a palavra paz. Grifa castigo aí na sua Bíblia. E grifa paz, para você entender a consonância das duas palavras. Veja como é importante. Para que você conheça a palavra paz, ela é a palavra hebraica shalom. Muita gente cumprimenta-nos com a palavra shalom. Os hebreus sempre cumprimenta com Shalom ou Shalom Adonai. Perceba que a palavra Shalom, ela não significa apenas paz, mas ela tem uma série de significados entranhados nela. Ela é muito extensa, muito completa. Por isso, quando cita a palavra Shalom, você está citando várias outras coisas. Então, se quiser anotar, anote. A palavra Shalom significa acesso. A primeira palavra, significado de Shalom, é acesso. Segundo, se está a escrever, aliás, se você não escreve, diga comigo, significa acesso. Segundo significado, diga comigo, livre de peso. Terceiro, diga comigo, sem acusação. Quarto, diga comigo, bem-estar.
Outra vez, saúde completa. Meu Deus. Diga ainda, prosperidade. Inteireza. Não é Tereza, é inteireza. E ainda ser completo no que falta. Tudo isso é o significado da palavra shalom. Então, quando você saúda shalom, você está dizendo acesso, livre de peso, livre da culpa, inteiro, pronto para ser completo, próspero, bem-estar, saúde total. Calcule o peso da palavra paz. Então, quando você busca paz, você está buscando alguma coisa dessas áreas. Se eu preciso de paz, é porque alguma dessas áreas da minha vida está em conflito. Perceba como isso é tão maravilhoso. Quando eu olho esse significado, é impossível não reportar ao que Cristo fez na cruz. Porque se não percebam, acesso, o que vem a significar para nós, acesso. A Bíblia diz que nós não tínhamos acesso ao Pai, não tínhamos condições alguma de estar com Ele, ou falar com Ele, ou andar com Ele, ou simplesmente orar a Ele e ser ouvido por Ele. Mas a Bíblia diz que Jesus, tendo ousadia de ter entrado de uma vez por todas no Santo dos Santos, Ele rasgou o véu e nos deu livre acesso ao Pai. Então a paz é o acesso pleno que o Cristo deu ao coração do Pai. Livre de peso, justamente por conta de que se tem uma coisa pesada e que se avoluma nas costas do ser humano, é o pecado. Ele torna o ser humano pesado, como que carregando fardos incrivelmente pesados. Mas esse peso foi tirado de nós por meio de Jesus na cruz. É por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si a nossa dor, o nosso peso, as nossas iniquidades. Então, fomos livres dessas coisas que nos oprimiam. Essa é a razão pela qual Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Ele vai mais além, e Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Livre acesso, livre de peso, livre de acusação, porque fomos perdoados por Cristo uma vez por todas. Sabe, queridos, eu vos ensinei que todas essas coisas foi nos propiciada por meio da cruz. Agora perceba que existe também a palavra castigo. A palavra castigo achei incrivelmente interessante, porque tem dois tipos de palavras que denotam castigo no Antigo Testamento. Uma delas é a que Isaías usa. A outra delas é a que Salomão e os escritores de Provérbios usam. A primeira palavra para castigo no hebraico aparece 49 vezes no Antigo Testamento. E é interessante porque é a palavra mussar. Mussar não significa castigar, não significa surrar, ou repreender, ou julgar, ou atribuir pena. Mussar significa instruir. Que coisa! Então, na ideia de Deus, castigo está ligado à instrução. Na ideia de Deus, o castigo não é apenas uma pena, mas é uma instrução para que não volte a fazer de novo.
A segunda palavra é yassar, mas ela tem um significado mais forte, porque diz instruir a criança. Então não se aplica ao que Isaías está a dizer, de forma alguma. Se aplica ao fato simples de educar filhos. Agora perceba como isso é interessante. Diz a palavra de Deus que na ideia do Senhor, o contrário de injustiça não é justiça. Para nós, o contrário de injustiça seria o quê? Mas para Deus, o contrário de injustiça não é justiça. Para Deus, o contrário de injustiça é amor. Que estranho. Veja o que ele manda escrever em Hebreus capítulo 12, verso 7. Vem comigo, por favor. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? O que Deus está dizendo é que Deus só corrige a quem ama. Então, se Ele imputa um castigo mediante um pecado, não é querendo condenar, mas é querendo nos livrar da injustiça do pecado. E se Ele faz isso, Ele está imputando o seu amor através da correção. Não é interessante? Então perceba que, tendo essa visão de Deus, logo o castigo é como se Deus nos envolvesse em algo, como quem diz: se você aprender com isso, lá na frente você não faz de novo. Mas o ser humano é tão lento quanto a isso. Perceba que se a palavra castigo é de fato instruir, então o castigo que nos traz a paz seria a instrução que nos torna livre para ter acesso ao Pai. Então escreve isso, por favor, ou diga comigo assim: castigo que nos traz a paz é a instrução que nos torna livres, dando acesso a sermos completos no reino de Deus. Se isso é uma verdade, e entendemos que Isaías está falando de algo que a gente entende como punição, e de fato é uma pena sobre algo que fiz, então eu posso entender que quando eu recebo um castigo, embora instrutivo da parte de Deus, mas Ele tem a ideia de me dizer que o castigo é a punição do que eu fiz, ou por algo que eu fiz. Agora perceba, se o castigo é punição, então o que seria doença, dor, pobreza, angústia, morte, depressão? Se o castigo é apenas a pena por aquilo que eu fiz, o que seriam essas coisas? Pergunte aí para a pessoa que está perto de você. Diga, e aí? Entenda, castigo é a punição por algo que eu fiz. Mas essas coisas que o meu corpo sofre é consequência de algo que já fora feito, não apenas por mim, mas que eu sou comportor daquilo que fora feito. Portanto, é apenas a consequência do pecado. Doença, morte, dor, depressão, separação, tristeza, divórcio, essas coisas todas é em razão do pecado. Então ela é consequência de pecado. Isso não é punição para mim. Você não fica doente como punição pelo teu pecado. Você não está doente ou está passando por problema porque é uma punição pelo seu pecado. Isso é apenas consequência das minhas escolhas e da decisão que eu deliberadamente tive de pecar. Todo pecado tem consequência e tem punição.
Então não é apenas punição, mas é punição e consequência. Pesou, não foi? Perceba, portanto, Deus tem a ideia de dizer ao ser humano: não cometa pecado. Porque se você cometer pecado, você vai ser punido. E o fato de você cometer pecado e ser punido vai trazer também a você consequências graves. É como se eu pudesse parafrasear a palavra do Eterno em algo que ele diz em Êxodo, no capítulo 19, e o verso 7 em diante. Eu não vou ler porque todo o texto é grande. Deus está colocando limites ao povo, e está estabelecendo para eles razão para eles viverem em paz. Então perceba, é como se Deus viesse e dissesse para as pessoas assim: olha, gente, não cometa pecado, porque o pecado te torna meu inimigo. E uma vez que o pecado nos torna inimigo de Deus, Deus está dizendo: se você cometer pecado, ou algum tipo de pecado, o castigo irá te ensinar a não pecar mais. Agora perceba, que castigo vai fazer com que eu perca o acesso a Ele, e vai colocar sobre mim um fardo pesado, que vai me acusar na consciência o tempo todo, além da presença permanente de uma acusação constante de fora para dentro, além de eu viver como consequência de minha escolha a dor, a doença, a morte, e tudo isso vai passando de geração após geração, porque isso não nasceu em mim, não nasceu em você, nasceu em Adão. Então veio passando isso para todos nós. Logo, o castigo precisa ser punido. Eu precisava de paz, eu preciso de paz, mas eu não a tenho, porque os meus pecados fazem separação entre mim e Deus. Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz isso. Eu preciso de paz, mas como eu posso conseguir a paz, se para ter paz eu preciso ser castigado? Então a lei propiciou um jeito, e Deus disse assim: quando você pecar, faz um sacrifício, e o teu pecado será coberto. Quando você cometer determinado tipo de pecado, então você vai lá e pega um bode, bem bom, amarra ele pelo pescoço, coloca um badalo no seu pescoço, e passa pelo meio do arraial puxando o bode, e vai até no sumo sacerdote, e diz para ele sacrificar esse bode em oferta pelo teu pecado. Então o cara sacrificava o bode, voltava para casa livre daquele pecado, e a congregação inteira tinha visto ele puxar o bode. Então a congregação diria: ele lá pecou, ele está levando o bode do pecado, ó, pecou. No outro dia ele pecava de novo. Haja bode, irmão. Haja animal para sacrificar. É por isso que a Bíblia diz que ninguém conseguiu ser justificado pelos sacrifícios da lei. Porque todo dia o homem peca. Então o castigo que estava sobre ele vinha no bode. Matava o bode, mas amanhã ele tinha que matar outro, porque o castigo precisava ser colocado outra vez. Como era difícil alcançar essa paz. Perceba que então Cristo, por sua bondade, observando tudo isso, ele viu que eu, na minha condição, me tornei inimigo de Deus. Olha na sua Bíblia, aos Romanos, capítulo 5, por bondade, verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo está dizendo que houve um tempo
que por conta de nossos pecados, nós nos tornamos inimigos. Deus não queria, mas os nossos pecados nos fez inimigos dele. Então ficamos sem paz. Queríamos ter paz, mas não era possível. Por quê? Porque o meu pecado me tornou inimigo de Deus. Como posso fazer isso? Olha o que o Cristo fez. Ele pegou o meu pecado, pegou o meu castigo, colocou sobre as costas dele e passou pelo meio da arraial, levando o meu castigo sobre os seus ombros, para ser sacrificado. Por isso Paulo disse, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o acesso à paz é garantido por meio do Cristo. O acesso a uma vida plena de paz é garantido por meio do sacrifício do Cristo. E diz a Bíblia que ele fez isso de uma vez por todas. E ninguém mais precisa sacrificar coisa alguma de novo, porque o sacrifício dele já te garantiu a entrada, ao acesso a essa paz perfeita que excede o entendimento. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha como é, antes éramos inimigos de Deus, então por meio desse ato de Cristo, Deus reconciliou-nos com Ele. E não apenas isso, mas Ele colocou dentro de nós a palavra da reconciliação, para que você possa levar alguém que está sendo inimigo de Deus a se reconciliar com Deus. Então nós não fomos apenas reconciliados, mas Ele nos deu o privilégio de conduzir alguém a se reconciliar. Que coisa maravilhosa. Então você não apenas recebe paz, mas você agora tem condições de criar a paz. Você não apenas foi pacificado por meio do Cristo, você agora tem a oportunidade de levar a paz por meio de você. Se eu e você temos agora livre acesso ao coração do Pai por meio do Cristo, que me tornou justo, então eu recebi a justiça de Deus. E se eu sou justo por conta da justiça de Deus, logo eu sou capaz, perfeitamente capacitado por Cristo a receber também as bênçãos do reino, que me traz a perfeita e abundante paz. Existem 5 chaves no reino de Deus que me dão abundante paz. E eu quero te mostrar essas chaves de uma maneira rápida. Penso que isso vai facilitar o seu entendimento. Como é que eu posso ter essas chaves para viver essa paz? Eu acabei de citar, Cristo é a porta. Se você não crer que o Cristo te justificou pela fé, então isso não é para você. Se você não acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente para justificar-te de todos os seus pecados, então o que você vai ouvir agora não é para você. A primeira chave que eu descubro no reino, ela me faz compreender que existem e que estamos firmados e balizados entre contexto de reino em uma aliança eterna com Deus. Uma aliança imutável. E a gente vive sobre esse contexto de 2 alianças. A primeira aliança é a antiga. Existem muitas outras, mas a gente trabalha em cima de 2 alianças. A sua Bíblia é composta de 2 alianças. Uma antiga e uma nova. Ela tem 2 testamentos. Um antigo e um novo. O antigo é a velha aliança. O novo
é a nova aliança. E nós trabalhamos a nossa fé sempre pautados sobre essas duas alianças. Em algum momento a gente une as duas e confunde-as. Em algum momento da nossa fé, a gente espera obter os favores de Deus, crendo na velha aliança e desprezando a nova aliança. Outros momentos a gente consegue crer em algumas coisas da nova aliança, mas desconfiando de que essas não são totalmente aquilo que ela diz ser, porque temos fé também na velha aliança. Muitos de nós estão apegados e presos aos fundamentos da velha aliança, que serviam apenas para apontar a nova aliança. Muitos de nós estamos vivendo sob o prisma do Velho Testamento, quando deveríamos estar aprendendo a viver sob o prisma do Novo Testamento. É por isso que Jesus disse em sua palavra que a lei e os profetas foram pregados e duraram até João. E ele disse: desse dia em diante vos anuncio o reino de Deus. Então perceba que se eu quiser o reino, eu vou ter que entender essas questões de aliança. Eu vou ter que entender o que é antigo e o que é novo. Eu vou ter que entender o significado do antigo e o significado do novo. Não estou dizendo que eu tenho que desacreditar no antigo e acreditar somente no novo. Eu estou dizendo que a minha fé precisa estar pautada no que o Cristo fez, do que o novo disse que ele iria fazer. Então perceba, venha comigo para você entender isso. Temos Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, as coisas são fundamentalmente praticadas e afirmadas sobre o que eu posso fazer. Se não, perceba, vem comigo, por favor. Abre tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aí você pode perguntar, Mateus 19, por bondade. Mas Mateus não é velha aliança. Mateus é Novo Testamento. Concorda comigo? É verdade. Mateus foi escrito no Novo Testamento, mas foi escrito em uma sequência de fatos que aconteceram sob o prisma do Velho Testamento. Vou te explicar isso. Mateus foi escrito para o Novo, porque foi escrito depois da cruz. Mas a maioria dos fatos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João aconteceram antes da cruz. E a velha aliança, ela foi até a cruz. Da cruz em diante, da morte de Cristo em diante, é Novo Testamento. Da morte de Cristo para trás, é Velho Testamento. Velho e novo não é classificado por essa página que divide a tua Bíblia, de velho para novo. Velho e novo é classificado pelos atos antes e depois da cruz. Então você pode estar lendo o Novo Testamento, mas coisas pertencentes ao Velho. Quer perceber isso comigo? Vem cá. Evangelho de Mateus, rapidamente. Capítulo 19, por favor. Verso 16. Os dois versículos, 16 e 17. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha o que ele está dizendo. Que eu devo fazer para ter a vida eterna? Eu estou vos falando da primeira chave que te dá paz plena no reino de Deus. Se você quer a paz do reino, a primeira coisa que você vai agarrar agora é a sua salvação. Não existe paz sem salvação. Não existe paz se a tua alma não estiver repleta do Cristo que te salva. O primeiro respaldo de uma vida salva é um coração serenamente dominado pela paz. Então perceba, olha como é. No Antigo Testamento, se você queria ser salvo, então você tinha que fazer alguma coisa. Pois aqui a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo?
para lhe dar a vida eterna. Não é isso que o moço está perguntando? Não é isso aí que o moço está perguntando? Olha a resposta de Jesus, verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, faz o quê? Ele está dizendo, se você quer a salvação, se você quer entrar no reino, faz alguma coisa. Cumpre os mandamentos. Cumpre a lei. Anda pela lei. Honra teu pai, honra tua mãe. E mais a bagatela de 611 códigos mais esses dois. Cumpre todos eles. Agora, se você não é capaz de cumprir os 613 e errar num, segundo Tiago, pecou em todos. Então a resposta de Jesus no Novo Testamento está baseada no Antigo Testamento. Porque Cristo ainda está cumprindo a lei. Ele ainda está na lei. E ele está dizendo, quer ser salvo? Obedece os mandamentos. Faz alguma coisa. Agora vamos para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Vamos para a nova aliança. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Verso 30. Então o carcereiro levou-os para fora e perguntou: senhores, o que é que eu faço para ser salvo? Não é a mesma pergunta do moço? A primeira resposta de Jesus foi o quê? Obedece o mandamento, faz a tua parte. Você faz, Deus faz. Você pratica e Deus te salva. Você obedece e Deus te abençoa. Você faz e Deus te dá a salvação. Então, no Antigo Testamento está dizendo assim: você é o responsável por tudo que você herda do céu. Você conseguiu alguma coisa assim? Então agora, a nova aliança. Não depende mais de você, depende apenas do crer no que Ele fez. Não é mais o seu ato, é o ato dele. Aí você pode perguntar, mas pastor, quer dizer que então obedecer não é catibiriba? Não precisa mais obedecer coisa alguma e nem ninguém? Eu não te disse isso. Eu não te disse isso. Agora perceba, a morte do Cristo foi um ato de pura obediência. Cristo morreu em obediência ao Pai. Então no Antigo Testamento inteiro, 613 códigos, está dizendo: obedeça, 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 obedeça. E o homem nunca foi capaz de obedecer. O único que foi capaz de obedecer 613 códigos da lei de Moisés se chama Jesus Cristo, o justo. E se ele conseguiu obedecer em tudo, ele cumpriu a lei. E se ele conseguiu obedecer e cumpriu a lei, então por meio dele eu posso obedecê-lo, porque tudo está cumprido nele. Aleluia! Então por meio dele eu posso obedecer. Porque ele conseguiu obedecer, eu posso obedecer. Então você pode ser salvo, mas por meio dele. Não é pelas obras da lei para que ninguém se glorie, mas é pela graça, como Paulo diz aos Efésios capítulo 2 e 8. Perceba. Vamos caminhar um pouquinho mais. Segunda chave para viver a paz do reino. Perceba, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 40. Vem comigo correndo, por favor. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Você vai encontrar no Novo Testamento, nas palavras de Mateus, de Marcos e de Lucas, várias passagens onde acontecem três coisas. Primeiro, Jesus se admira de pessoas em cidades inteiras não terem fé alguma. Como por exemplo, a cidade onde ele cresceu, Nazaré. Ele não fez muitos milagres porque as pessoas não tinham fé alguma. E ele se admirou disso. Jericó da mesma sorte. Cafarnaum do mesmo jeito, ele se admirou disso. Por outro lado, ele ia em terras gentias, e alguns
homens romanos de cargo importantes no governo, como aquele centurião que tinha um servo doente, e ele disse: não, o senhor não precisa ir lá em casa, basta uma palavra. Jesus disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Outra feita, ele olha para os discípulos que estão andando com Jesus, aprendendo a fé. Então Jesus pergunta também: vocês nem ainda assim têm fé? Porque tão difícil é, mesmo caminhando com Jesus, não conseguiam praticar essa fé. Mesmo andando com ele, vendo o que ele fazia, não agiam pela fé. Que coisa, não é? Sempre duvidando daquilo que ele falava. Agora vem comigo, por favor, aos Gálatas, capítulo 3, verso 23 de Gálatas. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Paulo está dizendo assim: antes, as nossas obras precisavam ser feitas em atitudes de boa vontade, com esperança de ser agradáveis a Deus, pelos bons atos que estamos a praticar. Então nunca conseguiríamos alcançar uma fé justa mediante as nossas obras, porque elas são más e estão sujeitas à lei. Mas agora, depois de Cristo, ele diz, então a fé pode ser manifestada, pode ser vista. Por quê? Porque o Cristo é quem veio nos ensinar a viver pela fé. Cristo é que nos veio ensinar aquilo que Deus havia plantado lá atrás no homem. Por que que lá no Antigo Testamento apenas alguns homens conseguiam ser valentes? Porque aos Hebreus capítulo 11, apenas alguns homens são catalogados e algumas mulheres como heróis da fé. Se Deus colocou uma medida de fé em todo ser humano, porque apenas alguns conseguiam manifestar tal fé. Então o Cristo disse: eu quero que todos vivam pela fé. Então eu vou descer lá, eu vou ensiná-los a viver pela fé. É por isso que a Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo. Ele poderia ter vindo com a glória dele toda. Ele esvaziou da sua glória e do seu poder, para viver aqui como homem comum, mortal, como qualquer um de nós, para que por meio da fé no seu Pai, ele pudesse nos ensinar a caminhar pela fé. Venha comigo, por favor, Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Veja o que fazia Jesus: operar milagres. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Cristo estava ensinando-nos: gente, pela fé vocês podem fazer o que eu faço. É por isso que ele disse aos discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer a este monte: apartai-te daqui e precipita-te no mar, e isto vos será feito. Meu irmão, olha o que Marcos diz. Vem comigo, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, por bondade. Vou ler o 23 e o 24. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Palavra de Jesus, verso 24. Portanto eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em seu coração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Fé não é pedir: Deus, se tu pode, tu me dá. Fé é dizer: eu te peço, mas obrigado, porque sei que já me deu. Isso é fé. Isso é possível.
Não por causa de nós, mas por causa dele. Porque ele trouxe essa fé para nós. Sabe, é interessante olhar essas coisas. A Bíblia me ensina um texto tão maravilhoso, tão abençoado, tão poderoso. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Jesus mandou os discípulos ir à frente. A tempestade alcançou o barco e eles estavam desesperados. Então Jesus vem agora e começa a caminhar sobre as águas. Então, caminhando sobre as águas, os discípulos no meio da tempestade olharam, se assustaram, viram, pensaram que era um fantasma. Então disseram: é um fantasma. Jesus: sou eu, fiquem de boa. E eles disseram: como é que eu vou ficar de boa? A tempestade está aqui. Pedro disse: olha, se é tu mesmo e não tem aí um carinha me enganando, se não é nem uma pegadinha, se não for nem uma pegadinha, manda eu ir junto contigo. E andando sobre as águas. E Jesus disse: então vem, Pedro. Então a Bíblia diz: ele fitando os olhos em Jesus e andou sobre as águas. E lá na frente, olhando o vento, escutando o barulho das ondas, afundou. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou o vento e olhou as ondas. Quando estava afundando, ele disse: Senhor, me socorre. Os olhos dele voltou para Jesus e Jesus de imediato o socorreu. Portanto, o elemento que ele precisava para viver a fé naquele tempo era olhar para Jesus. Da mesma sorte, eu estou dizendo agora: se você não tem fé suficiente, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, e ele te saca de toda tempestade. Eles não tinham a fé palpável ainda, mas eles olhavam para Jesus. Se a tua fé ainda não cresceu o suficiente, não olha para mais ninguém, só olha para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Aleluia, aleluia. Perceba que por meio dele podemos ter fé. É por isso que você consegue ver algumas pessoas em meio às tempestades descansando, né? Sossegado. Na primeira tempestade, os discípulos navegando e o vento derrubando tudo, jogando água dentro do barco. E o que Jesus fazia? Dormia. Porque ele sabia que na hora certa o Pai ia agir. Então não tente trabalhar enquanto o Pai quer trabalhar. Quando o Pai quer trabalhar, vai dormir. Deixa o Pai trabalhar. Quando você não pode fazer coisa alguma, vai descansar e confia, porque é hora do Pai trabalhar. Como Jesus nos ensina a fé. Aleluia. Então creia, viva. Por causa da fé, ele te leva a uma terceira chave. Uma chave que nos traz a paz do reino. A paz que excede o entendimento. Vamos entender isso. Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26. Diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Olha o que Jesus está dizendo. Se você não perdoar, você não recebe perdão. Se você não fizer a tua parte primeiro, Deus não faz a parte dele em segundo. Se você não liberar perdão primeiro, Deus não vai liberar perdão sobre você. Quando é que a gente consegue perdoar? Quantas pessoas que estão tentando viver isso aqui, vem trazendo uma falta de liberação de perdão há 10 anos, 15 anos, dentro do seu coração. Quantas pessoas que insistem dizendo: eu não consigo perdoar. Eu luto, mas eu não consigo liberar perdão. Foi muito forte o que ele fez. Foi muito forte o que fulano me causou. Eu continuo preso a isso, não dá para liberar o perdão. Esse fardo continua nas minhas costas.
Não consigo. Abraça quem está do teu lado. Diga assim para essa pessoa: você nunca vai conseguir liberar perdão pelo seu próprio esforço. Nunca. A lei te diz: perdoa. Porque se você não perdoar, o Pai não te perdoa. É lei. A lei te diz isso. Então perdoe, e o Pai vai te perdoar. Olha o que Mateus também diz. Capítulo 6, verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Verso 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por que Cristo disse isso? Porque Ele ainda estava vivendo sob a lei. Ele ainda estava cumprindo a velha aliança. Ele estava ainda dentro das ordenanças. É por isso que Ele disse aos judeus: vocês pensam que eu vim anular a lei? Não, Senhor. Ele disse: nem um jota, nem um tio vai ser omitido da lei. Eu vim cumprir a lei. Então Ele estava debaixo da lei. E debaixo da lei não tem como eu conseguir perdoar. Agora vem comigo, por favor, aos Efésios, a nova aliança, capítulo 4, verso 32. Você vai ver que agora você consegue, que agora você pode. Olha o que Paulo diz: irmãos, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Antes você perdoa, Deus te perdoa. Agora Deus te perdoa, então você perdoa. Antes você fazia para Deus fazer. Agora Deus fez para te capacitar a fazer. Antes você lutava para fazer, para conseguir o perdão dele, e nunca conseguiu. Agora Ele fez e te capacitou para você conseguir perdoar alguém. Se não percebam, Colossenses, capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros. Que dificuldade essa palavra, suportem-se. Mas Deus, suporte. Mas suporte. Senhor, suporte. Difícil, não é? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor nos perdoou? Vamos lembrar. Como é que Ele nos perdoou? Ele pegou tudo que era nosso e lançou no mar do esquecimento. E diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Então por que você fica lembrando daquilo que o irmão fez para você há 10 anos atrás? Então você não perdoou. Perdoe. Perdoe. Não porque você é bom, não porque você consegue pela sua força, mas porque Ele é bom e Ele já nos perdoou. Então nos facultou a possibilidade de perdoar. A quarta chave, eu disse que são 5, que nos traz a paz perfeita. Marcos, capítulo 12, verso 30 e 31. Volte lá na sua Bíblia, está anotando? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que este. Agora eu te pergunto: nós conseguimos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração?
Será que hoje nós podemos dizer: eu amo a Deus com toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu coração? Se pudesse repatriar o meu coração, distribuir e ver em qual área ele está, dá para imaginar qual é a fatia que ele domina por completo? Se o nosso coração fosse fatiado em pelo menos 10 pedaços, será que 1/10 seria totalmente dele? Não conseguimos amá-lo por completo, porque metade da nossa mente está preocupada com as coisas, a outra metade está preocupada com as outras coisas. Então não conseguimos amá-lo por completo, ainda que a gente se esforce, ainda que a gente tente, não dá. Se não conseguimos amá-lo por completo, vamos conseguir amar o nosso próximo por completo? Então, na velha aliança, você tem que amar. Você é obrigado a amar. É um mandamento que Ele te dá: ame. Você tem que obedecer. Mas quem é que consegue obedecer isso? É difícil, não é? Mas veja o que Ele faz na nova aliança. 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele, depois você. Se eu conseguir amá-lo porque Ele me amou, como é que eu posso conseguir amar ao próximo? Porque Ele me amou, olha o que Ele fez. Aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Aqui você pode se alegrar, porque a paz está chegando. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Sabe por que você pode amar? Porque o Espírito Santo derramou amor sobre o seu coração. Mas pastor, eu não consigo. Então você não está tendo nenhum contato com o Espírito Santo. É por isso que a terceira fase dessa palavra é a alegria no Espírito Santo. O reino termina com o Espírito Santo e começa com o Espírito Santo. Se você não consegue amar, é porque Ele ainda não achou jeito de derramar no seu coração o amor do Pai. E esse jeito é porque você ainda não conseguiu crer nele. Então no Novo Testamento, nós podemos amar, porque Ele nos deu capacidade de amar. No Antigo você não conseguiria pela sua força, nunca foi possível. Mas na Nova Aliança, você consegue, porque Ele nos amou primeiro. Então agora a gente pode amar. Vamos terminar. Vem comigo, por favor. A última chave desta noite é crer na providência de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 até o verso 3. O texto diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. E diz ele: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: e todas as bênçãos virão sobre ti, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3: bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. A bênção de Deus aqui, ela é condicional. Ao se você fizer, ao se você obedecer, ao se você conseguir guardar. Você já parou para ler esse capítulo inteiro? Alguém aqui já parou para ler? Todo mundo lê até o verso 14. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mas no 14 em diante, onde a Bíblia começa a dizer: se você não guardar, maldito será, maldito será, maldito será. Ah não, isso não é para mim, isso não é de Deus. A gente separa o que é de Deus, se, e prega, e gosta.
Mas Deus está dizendo, você só vai ser abençoado na cidade e em todas as coisas, se você guardar. E guardar o quê? Toda a lei. É a antiga aliança. Então estamos condicionados a essa verdade. Agora corre comigo na nova aliança. Aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, por bondade. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A velha aliança te dizia faz, e ele vai fazer. Na nova aliança Jesus está dizendo, eu já fiz, agora você pode receber. Na velha aliança diz, pratique, e Deus vai praticar com você. Na nova aliança Cristo diz, creia no que eu fiz, e o que eu fiz vai vir até você. Na antiga aliança Deus diz, você pratica boas obras e vai ter relacionamento. Na nova aliança Deus diz, tenha relacionamento e você vai ter boas coisas. Tudo agora está nos facultado por meio dele. Tudo agora ele proveu. É por isso que eu vejo que tem muita gente com dificuldade de acreditar no potencial de dízimos e ofertas, porque ele ainda está na velha aliança, acreditando, conforme Malaquias 3,10 diz, trazei à casa do tesouro todos os seus dízimos e as suas ofertas, para que haja mantimento em minha casa, depois fazei prova de mim. Não é isso que Deus diz? Traz primeiro, depois faz prova. Não é isso? Velha aliança, Deus está dizendo, primeiro você faz, depois eu faço. Mas na nova aliança, ele já deu tudo, providenciou tudo, propiciou tudo. Se não percebam, olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 9. Aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para comer, também suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos. No Novo Testamento, primeiro ele te dá, para depois você semear. Agora, se o teu coração não quer ser um semeador, fique tranquilo, o Pai nunca vai te dar a semente. Ah, mas eu não creio, por isso que vive na miséria. Se você não quer ser um semeador, não tem problema, o Pai nunca vai colocar semente na tua mão. Mas se o teu coração deseja, Senhor, eu não tenho, mas eu quero, então esteja certo. Se a Bíblia é verdadeira, o Pai vai colocar a semente na tua mão. E quando a semente chegar, você tem que estar em oração. Sabe por quê? Para você não comer a semente. Esteja em oração, para você saber se aquilo é semente ou é o pão. Você pode confundir a semente com o pão. Então eu como a semente, a necessidade continua. Então eu tenho que estar orando a Deus. Deus, e daí? Ele está dizendo que agora não é você, ele te supriu primeiro. Você só vai dizimar daquilo que ele já te deu. Você só vai ofertar a semente que ele já colocou. Você não tem que fazer nada como antigamente. Agora, ele já fez. Você precisa crer no que ele fez. Se você crer nisso, a miséria vai acabar. A pobreza vai acabar. E se passar por dificuldade, vai passar dando glória a Deus sem se imaginar um miserável, mas em paz. Porque a paz do reino te dá garantias de você estar bem em todas as circunstâncias. 2 Coríntios, Gustavinho, capítulo 8, verso 9, por bondade. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. O que Paulo está me dizendo aqui é que agora você não vai fazer nada por obrigação, por mandamento, mas por amor. Tudo que você vai fazer no reino para ter paz é por amor. Não é porque alguém te obriga a fazer. Não é porque você vai fazer para ter alguma coisa. Não, não, não. Você tem porque o reino tem.
Você vai ser próspero porque o reino é próspero. Você vai ter saúde porque o reino tem saúde. Então é por isso que tudo que Cristo precisava propiciar para ter uma vida plena e completa, para ter paz, para ter shalom, completando você, Ele fez. Está à disposição daquele que crê. Ele já terminou tudo, já está completo, já está terminado. Ele não precisa fazer coisa alguma mais. Eu me lembro agora de um versículo que é uma paráfrase para mim terminar e você entrar nela, e eu quero orar com você. Lucas, no capítulo 12, no verso 24, Jesus traz uma visão muito comum, muito prática. Observem os corvos, disse ele. Não semeiam, nem colhem. Não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Que coisa, né? Então, diga para quem está pertinho de você, diga assim, quando a dificuldade, quando a crise bater na tua porta, então sai de dentro de casa, procura uma árvore, olha um passarinho, olha para eles, e você vai ficar vendo ele cantar. A nuvem de poeira está vindo, ele está cantando. O PT está no poder, ele está cantando. Lula é ministro, ele está. Porque a confiança dele não está no que ele tem que fazer, mas no que ele já fez. A confiança dele. Aleluia.